No nosso programa de hoje, nós vamos contar com a entrevista com a deputada estadual Josi Nunes, PMDB. Está no ar o Perfil Empresarial. Nosso programa de hoje, estamos tendo a honra de contar com a deputada estadual Josi Nunes, PMDB. Tudo bem, deputada? Tudo bem, é um prazer estar aqui mais uma vez para conversar um pouquinho com você sobre temas importantes do nosso estado. Deputada, na última vez que a senhora passou aqui no nosso programa, a repercussão foi muito positiva, as pessoas gostaram muito de realmente os representantes políticos que têm a coragem de vir e falar sobre as questões importantes e também as suas ações para com o povo. Afinal, é para isso que vocês foram eleitos, né? Exatamente. Deputada? Nesse sentido, eu gostaria de iniciar o nosso programa hoje. Eu vi a sua entrevista na nossa rádio Tocantins FM, para você que ainda não sintonizou, está perdendo tempo, a 98.1. Deputada, a senhora estava enfocando, naquela ocasião, a questão da saúde. E a saúde é um ponto que realmente preocupa muito o cidadão tocantinense. E o governo do estado de Tocantins, ao que cabe ao governador Siqueira Campos, tem tentado ir na empreitada de uma terceirização, de uma lei que vai ser aprovada ou não vai, de uma questão também que foi colocada do caos da saúde, né, de calamidade pública, que não foi, parece, aprovado, está na justiça. Queria saber a sua visão total com relação a essa questão da saúde em primeiro lugar. Nós estamos discutindo bastante, um dos temas que eu tenho tido um foco grande na Assembleia é com relação à saúde. Nós entendemos que a saúde do estado de Tocantins é precária. Não é de agora, já é de algum tempo. É um tema muito frequente em todas as discussões. Infelizmente, é um tema, a saúde é precária no Brasil todo. Nós vimos aí diversas reportagens colocando o caos que realmente é a saúde. O Tocantins não é diferente. O Tocantins não existe hoje no Tocantins o caos que existe em outros estados. Mas é uma situação precária, é uma situação que preocupa o governo do estado e nos preocupa. Isso já havia sido discutido nos governos anteriores e é um tema marcante neste governo. O que nós temos debatido muito na Assembleia Legislativa é a forma como este governo tenta tratar sobre a questão da saúde. Sabemos e concordamos com o governo que a saúde é precária e que precisa de medidas urgentes. Agora, como fazer essas medidas é que nós estamos questionando. A nossa função como parlamentar é fiscalizar, é observar, é questionar, é poder sugerir, dar algumas sugestões e trabalhar para que todos os princípios legais possam ser realmente cumpridos por este governo. Essa é a nossa função como parlamentar e isso nós temos feito. Se a senhora permite, na sua entrevista, a senhora enfocou a sua preocupação, se eu não estou enganado, na questão da preocupação que estão criando algumas leis, uma forma terceirizada, sem a licitação. Isso, exatamente. Como é que é essa questão? Então, o que nós não questionamos é com este processo. Primeiro, o governo atual, ele através de um decreto, ele decretou o estado de calamidade pública na saúde do estado de Tocantins. Nós questionamos com relação a isso, porque existe uma lei que define o que é calamidade. Nós estamos vendo acontecer em outros estados enchentes, chuvas, desastres naturais, em que, naquele determinado momento, o município ou o estado fica impossibilitado de resolver o problema sozinho. Isso é estado de calamidade. Não é o que acontece no estado de Tocantins. A lei e os órgãos, Ministério Público, ministros, definem. Calamidade não pode ser decretado cujo motivo seja a falta de planejamento. O que nós entendemos que está acontecendo no estado de Tocantins é falta de planejamento, problemas de gestão e também poucos recursos. Nós precisamos melhorar o recurso para a área da saúde. Então, são aspectos importantes. Então, é gestão, basicamente, e recursos. Mas nós não vivemos um estado de calamidade. Por que isso é importante questionar isso? As pessoas às vezes perguntam, mas que discussão é essa? Para que isso? Porque quando você baixa um decreto dizendo que está em estado de calamidade, esse decreto permite ao município ou o estado fazer contratos sem licitação. Isso tem acontecido de urgência para resolver aquele problema, então o estado pode fazer isso. Mas não é o que está acontecendo no estado de Tocantins. Tanto que não é, que nós oficializamos, nós fizemos uma audiência pública, discutimos isso, chamamos a comunidade, chamamos servidores, médicos, todos,
Depois oficializamos o Ministério Público Estadual sobre isso. O Ministério Público Estadual, ele entrou com uma ação civil pública, exatamente questionando esta questão. Isso foi aceito, né, de que não há estado de calamidade pública e que esse decreto, então, ele não tem fundamentação, né? Foi para o Tribunal de Justiça entendeu que o decreto de calamidade pública é coerente, ele é correto. Então, há um questionamento sobre a legalidade desse decreto. Agora, na sua opinião, deputada, qual o interesse do governo do Estado nessa questão? É má fé? É exatamente poder fazer os contratos sem licitação. E é isso que nós não concordamos. O Estado, a administração pública, ela rege por alguns princípios. Você não pode fazer contratos na administração pública sem licitação. Para que serve essa licitação? Para dar oportunidades para todos, para que o governo estadual possa fazer uma avaliação do menor preço, para que ele possa economizar, é claro, com qualidade. Então, toda a administração pública tem que reger por uma lei, que é chamada Lei 8666, que é a lei das licitações. Certeza. E o que nós estamos vendo acontecer neste governo é fazer contratos com quem deseja, da forma que quiser, a qualquer preço, sem seguir os princípios legais. Por isso que nós questionamos o decreto de calamidade. Então, questionamos, está aí para ser discutido juridicamente, mas nós entendemos que no final o governo vai perder, porque não há calamidade na saúde do estado do Tocantins. O governo perdendo essa ação, o que acontece? Acontece que todos os contratos que ele realizar durante esse período sem contratação serão considerados ilegais. E aí como é que fica este governo depois, com todas as ações nesse período sendo consideradas nulas? Isso vai trazer um problema seríssimo para este governo. Como é que ele vai poder pagar depois? Como é que ele vai oficializar esses contratos? E quem vai sofrer é o povo. É a própria comunidade. Então, essa é uma questão, e eu quero aprofundar um pouquinho, pegando esse gancho, essa é uma tônica no governo do Estado atualmente. Ele fez isso na saúde, baixou uma portaria definindo o estado de emergência nas estradas do Tocantins. Para quê? Para fazer contratos com empresas que vão fazer a recuperação das estradas também sem licitação. E o que ele fez? Por quê? Porque essa situação de emergência dá a possibilidade de contratar sem licitação. Deputado, eu vi um comentário na entrevista que realmente são as empresas que fizeram aportes durante a campanha, são parceiras nesse projeto aí agora. Exato. Então, ele contratou 6 empresas sem licitação para fazer a recuperação dessas estradas, sendo que 4 dessas empresas foram doadoras oficiais da sua campanha. Isso não se pode permitir. Elas podem até participar, mas participe de um processo normal, legal. Por exemplo, o governo de Goiás. O governo de Goiás, para recuperar suas estradas, 1.200 quilômetros de estrada, fez licitação. Nós já estamos há 7 meses. Por que o governo não fez o seu planejamento e realizou todas essas ações? Deputada, dizem... Nosso tempo está esgotando, eu ainda quero, no próximo bloco, a gente continua esse assunto. Okay. Um instante só. Continuando o nosso bloco de entrevistas, ainda contando com a presença da deputada estadual Josi Nunes, PMDB. Deputada, a senhora estava enfocando a questão da preocupação do interesse do governo do Estado em criar algumas leis ou algumas situações para fugir das licitações. Isso. E a senhora estava dando o exemplo que no Estado de Goiás, por gentileza. O Estado de Goiás, o governador fez uma licitação para a recuperação de 1.200 quilômetros das estradas de Goiás, com licitação. 7 meses de governo. Não justifica falar que não dá tempo. Que não dá tempo. Uma licitação você faz hoje, seguindo os procedimentos legais, em 45 dias. Nós já estamos há 7 meses de governo. E parece que essa é uma tônica no governo, como eu disse agora há pouco. Inclusive o deputado Eli Borges, até ontem, num pronunciamento, ele disse que o governo do Estado vive com uma síndrome das licitações. Não quer fazer licitações de forma alguma. Tanto que, na Agenda Tocantins, que é um programa que o governo está lançando para divulgar e discutir com a comunidade o PPA,
também fez contrato com uma empresa de comunicação sem licitação e que está dando muitas discussões. Então, nós queremos deixar claro, nós não queremos inviabilizar o governo, nós não queremos o caos. Nós queremos que o governo haja com responsabilidade, com compromisso, dentro da legalidade, para que seus atos amanhã não sejam questionados. Ok, deputada, essa questão que a senhora tocou, eu quero até conversar daqui a pouquinho, que é uma coisa que nos preocupa, até mesmo como veículos de comunicação também somos, não concordamos com essa pauta, a questão da Agenda 21. Né? Agora, antes dessa questão, eu queria saber, lá na Assembleia, né? O trabalho voltou, como é que está o clima na casa? A coisa está andando, tem deputados que não estão nem aparecendo para fazer seu trabalho. Como é que está o negócio lá? Então, nós estamos trabalhando, os deputados têm a sua presença marcante. É claro que durante a semana, muitos eventos, outros que fazem parte do trabalho parlamentar, pode fazer com que um ou outro possa faltar. Por exemplo, na terça-feira eu não estive presente, porque estava em Brasília, participando de um evento do PMDB Mulher, exatamente para fazer movimentos, para inserir a mulher no processo político, né? Então, isso pode acontecer. Mas nós temos ali o quórum necessário, os debates estão sendo feitos, as ações estão sendo realizadas e o processo maior nosso, que é de fiscalização, nós estamos implementando. E, além disso, a propositura de projetos e de requerimentos, chamando a atenção do governo para ações, necessidades da nossa comunidade. Nós temos cumprido isso aí. Agora, os debates estão bem quentes, né? Porque cada dia surge um tema. Foi a calamidade na saúde, depois a emergência nas estradas, a Agenda Tocantins e tantos outros temas. Hoje eu acabei de ter informação, eu estou aqui, mas está acontecendo a sessão e vou voltar logo para ter a sessão. Nós tivemos a informação de que um dos temas que está sendo discutido hoje é a repercussão de uma entrevista do ex-secretário de Segurança Pública que deu hoje numa rádio, em que ele é da base do governo, saiu da base do governo e hoje ele explica claramente os reais motivos que o levaram a sair da base do governo e faz questionamentos importantes. Inclusive ele diz que, como o ex-governador Gaguinha entrou com recede contra o governo atual, por isso ele não vai entrar, mas que se não tivesse um recede, ele iria entrar contra este governo. Então isso demonstra que um companheiro da base do governo, que foi importantíssimo no processo de eleição e até agora, abre, né, essa caixa e mostra problemas graves. Então essa é a grande repercussão na Assembleia, nós estaremos discutindo isso aqui agora, esta semana e a semana que vem. E a gente vai estar aqui passando as informações para você. Deputada, Agenda Tocantins. Como é que a senhora encara essa questão? Eu acho importante que o PPA seja discutido com a comunidade e isso vem sendo feito. Após a Constituição de 88, a Constituição determina que essas discussões sejam feitas através de audiências públicas. Então, no governo Marcelo Miranda, no governo Gaguinho, essas audiências foram realizadas. É importante que a comunidade participe. O grande questionamento deste ano é a forma, o processo que está sendo adotado. Nos governos anteriores, não houve assim nenhum contrato específico com uma agência de comunicação para tratar sobre isso. E agora existe. Foi feito todo um movimento a semana passada, a divulgação, e um contrato no valor de 2 milhões com uma determinada empresa de comunicação. Isso nós não questionamos da necessidade da empresa de comunicação. O que nós questionamos é a forma. Novamente, um contrato sem licitação. É isso que nós questionamos. Isso desequilibra a situação. Por quê? Porque os outros meios de comunicação não participam. Será que é só essa empresa que pode fazer esse tipo de trabalho? Será que o preço é este? Será que se tivesse um processo de licitação, nós não teríamos aí a parceria de outros instrumentos, às vezes com preço melhor para o Estado? Então é isso que nós questionamos. Questionamos o processo que o governo está adotando, que está burlando a legislação. Nesse sentido, nós como veículos de comunicação ficamos muito chateados, em nome aqui de todos os outros colegas de veículos. A nossa audiência é gigante, somado todos nós. E apenas uma empresa participando realmente, assim não dá, ainda mais sem um processo legal de licitação. Deputado, infelizmente nosso tempo está esgotando, mas já deixa aqui o convite para outras oportunidades, essas informações tão precisas. Muito obrigado pela entrevista. Quero agradecer a você, quero deixar aí um abraço a todas as pessoas que nos ouvem e convidar a toda a comunidade para participar das discussões, trazer a sua sugestão para a Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo. Muito obrigado. Continuamos o Instante Som.